Bom dia, harmonia. Bom dia, minha gente. Tudo bem? Como vamos? Como dissemos ontem, não é, Zezé? Ainda melhores, não é? Dá uma olhada aí em quem está perto de você. Isso, para dar esse bom dia. Isso. E aproveita que você está cumprimentando essa pessoa que está vivendo o evangelho de hoje com você. Pergunte para essa pessoa se ela sabe o que é praza. Pergunte aí. Praza. Não é prazo, praza. Talvez. Praza. Eu vou até P-R-A-Z-A. Praza. E aí? Dá tempo de olhar no Google? Praza, alguém sabe o que é? Deve ser um prazer, eu estou ouvindo aqui alguém dizer. E permitir, alguém sabe o que é? Sim? Então, se a gente começasse uma prece dizendo assim: praza a vós, Senhor. Praza a vós, Senhor. Ou se a gente começasse a mesma prece dizendo: permitir, Senhor. Qual das duas faria mais sentido para nós? Ou como diz o próprio texto do Evangelho que a gente acabou de escutar, qual das duas formas tocaria mais as nossas fibras? Praza a vós, Senhor, ou permitir, Senhor. Eu vou ler o trechinho da prece, é assim, ó. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram. Entenderam a prece? Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem. Permitir, Senhor, que os nossos desejos se cumpram. É a mesma prece? É a mesma prece? Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram. Permitir, Senhor, que os nossos desejos se cumpram. Mas praza. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem. A mesma prece? Sabe o que a gente acabou de fazer? Um exercício de comparação entre 3 traduções do Evangelho segundo o Espiritismo. 3 traduções. A primeira tradução do Instituto de Difusão Espírita, o ID, de 2001, da edição 226. Imagina um livro que teve a edição 226 em 2001. A tradução da prece é: praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram. Na nossa tradução, Fundação La Harmonia, de 2010, a tradução é: permitir, Senhor, que os nossos desejos se cumpram. Na tradução da FEB, da edição histórica de 2013, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a tradução da mesma prece é: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem. A mesma prece? Por que a gente está começando essa conversa falando desse jeito? Porque a nossa reflexão de hoje parte do preâmbulo que é feito em O Evangelho segundo o Espiritismo para a coletânea de preces espíritas que é disponibilizada no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei como é que a gente lida com a leitura do Evangelho, né? A gente faz o Evangelho em casa, se a gente usa efetivamente o Evangelho para fazer o Evangelho em casa, né? Muita gente usa outras obras, outros textos, mas é do conhecimento de todos nós, especialmente aqueles que frequentam a nossa atividade pública do sábado, né? Nós estamos conversando sobre prece há algumas semanas, nós conversamos há 15 dias sobre prece, nós conversamos na semana passada sobre prece, e nós estamos hoje também conversando sobre prece, mas de uma outra maneira. Porque o texto que serve para a nossa reflexão nesta manhã é aquele texto que abre essa coletânea das preces que são oferecidas a nós, né? As preces escritas que são colocadas no final de O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu quis começar com esse exercício, que é um exercício de comparação de traduções, para a gente refletir um pouquinho sobre a maneira como a gente se relaciona com aquilo que a gente lê. Com a prece escrita que a gente recita,
com a prece escrita que a gente repete. Mas não apenas com a prece escrita que a gente repete, com tudo aquilo que a gente lê. De que maneira, por exemplo, nós nos colocamos diante daquilo que nós lemos, refletindo a partir do seguinte ponto: aquilo que nós lemos foi escrito por alguém. Óbvio, não é? Óbvio. Aquilo que nós lemos foi traduzido por alguém. Aquilo que nós lemos foi revisado por alguém. Aquilo que nós lemos foi editado por alguém. E a gente pode pensar, por exemplo, em que sentido, quando nós estamos lendo essas coisas, nós colocamos também o nosso olhar naquilo que nós estamos lendo. Porque nós somos sujeitos e seres pensantes, e nós estamos numa casa que nos quer pensantes. Nós somos sujeitos críticos, e nós estamos numa casa que nos quer críticos. Nós somos sujeitos que, a partir, por exemplo, me lembro do que a gente conversou na semana passada, no curso básico, sobre a nossa aula 2, o tema, a Cecília falou aqui há pouco sobre ainda estarmos recebendo pessoas com grande satisfação, né? E na semana passada nós tivemos uma aula sobre Deus. E nessa aula sobre Deus, no curso básico, a gente também reflete sobre fé. E a gente também reflete sobre prece. E a gente toma, por exemplo, aquela orientação que a gente sempre recebe do Espiritismo, que nos diz que é preciso que a nossa fé seja uma fé raciocinada, uma fé construída em bases lógicas, a partir, inclusive, dos nossos componentes emocionais. Uma vez eu me perguntei, estava dando essa aula no curso básico, nas primeiras aulas que eu fiz no curso básico, e aí o aluno fez a pergunta, né? Mas por que está escrito aí que a fé tem que ser construída em bases claras, lógicas, raciocinadas e emocionais? Aí eu dei aquela pausa, que todo facilitador dá, devolvi a pergunta para a turma enquanto tentava pensar alguma coisa, né? Para ver se alguém ajudava. E fiquei pensando, não é que tem razão, né? Como é que a gente está dizendo que a fé é uma fé, né? A fé tem que ser racional, a fé tem que ser lógica. E aí, em bases emocionais, como é isso de bases emocionais? Aí na hora eu comecei a pensar, e eu falei também isso na semana passada aqui, neste auditório, no sábado passado, que muito daquilo que nós colocamos naquilo que nós fazemos, ou tudo daquilo que nós colocamos naquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que nós somos. Eu não posso, por exemplo, dissociar a maneira como eu vivo o Espiritismo hoje, nesta casa, sem, por exemplo, considerar toda a minha carga de emoções e aquilo que eu trago comigo. Eu não consigo, por exemplo, pegar um tema de palestra para fazer e, sendo professor de português, não olhar, por exemplo, para as orações coordenadas e subordinadas que estão colocadas ali. E eu digo isso intencionalmente, porque nós precisamos colocar a nossa marca naquilo que nós fazemos. Porque nós precisamos colocar aquilo que somos naquilo que nós fazemos. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando sobre prece. E nós estamos falando sobre preces escritas. Hoje não é a alegria da prece, hoje não é pedir e obtereis, hoje é como nós nos preparamos para ler uma oração que está escrita. Porque nenhum problema que nós leiamos orações prontas, embora não seja exatamente uma prática muito comum entre nós. Nós escutamos na leitura que foi feita aqui que a forma pouco importa. Mas quando nós estamos lendo estas orações, como é que nós lemos estas orações? E aí, minha gente, avançando disso, não apenas as orações, quando nós estamos lendo, como é que nós nos colocamos? Eu tenho uma experiência muito privilegiada aqui na Fundação, que é a experiência de revisar alguns livros, porque eu não consigo fazer isso em todos, de Adenauer Novaes. Especialmente os livros dessas coleções aí de bolso, né, atitudes no dia a dia. E é muito interessante ver a experiência da crase que Adenauer não coloca. É ótimo. É ótimo. Porque Adenauer, né, a gente tem essa relação com ele, e é ótimo mandar uma mensagem. Olha, essa vírgula que você colocou não existe, é uma delícia corrigir o rapaz. Vocês não têm ideia de como os meus apelos mais baixos, sabem como é? As minhas coisas mais atrasadas
ficam felizes com isso. Eu estou brincando, ou não, né? Mas é bom ver que aquele texto que a gente... Vou pegar aqui, viu, Cecília? Que aquele texto tão bonitinho, né? Diagramado, uma capa linda, e aí você abre, né? E aí você vê o texto todo bonitinho, né? Todo arrumado. Isso aqui já foi rascunho um dia, já foi página de Word, sabe? Aí o revisor sugere, aí a editora olha, aí o autor tem a opção de aceitar ou não aceitar. Né? Pode ser que ele insista. Eu, por exemplo, tenho um problema sério com algumas construções que ele usa, mas ele não vai mudar, porque são dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu pego uma edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, ou de qualquer outra obra que tenha a palavra escrita, eu preciso entender que há muitos mediadores no processo de produção disso aqui. Muitos mediadores. E se a gente faz essa comparação, qual é a diferença? Que pode ser só uma diferença de verbo. Mas qual é a diferença, por exemplo, na mesma prece, quando eu tenho, por exemplo, o tradutor que escolhe praza e o tradutor que escolhe permitir, Senhor. Qual é a diferença, por exemplo, de um tradutor que coloca na prece assim, olha, se curvam, os nossos desejos se curvam, do tradutor que diz assim, os nossos desejos se efetivem. Qual é a diferença entre eu pedir a Deus que o meu desejo se curve e eu pedir a Deus que o meu desejo se efetive? Um desejo que se curve à vontade dele, que se dobre à vontade dele, ou um desejo que se efetive. Tem uma diferença? Tem uma diferença? Qual é a diferença, por exemplo, quando eu digo, por exemplo, que isso é na mesma prece? Na oração dominical, no comentário que os Espíritos, que o livro faz ao Pai Nosso, na mesma prece. Numa tradução de 2001, numa tradução de 2010, numa tradução de 2013. Como não tenho competência para ir ao original, fiquei nas traduções. Aí vejam outra diferença. Que não nos é dado compreender, aí a prece segue, né? Sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa. Na tradução 2001 é assim, olha, seja feito segundo a vossa vontade. Quando eu digo, olha, Cecília, eu fiz isso segundo sua orientação. Eu fiz exatamente o que ela mandou, necessariamente? Necessariamente eu fiz exatamente o que ela mandou. Cecília, eu fiz o que você disse. Cecília, eu fiz de acordo com o que você disse. Tem diferença? Qual dos dois eu tenho mais autonomia para fazer? Eu fiz o que ela disse ou eu fiz segundo o que ela disse? Segundo o que ela disse, porque o que ela disse me inspirou, me motivou, me orientou. Mas eu posso não ter feito exatamente o que ela disse. E aí a prece diz assim na tradução do ID, 2001. Sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem. Nas outras traduções, tanto a nossa, da Fundação La Harmonia, quanto da FEB, a gente tem no mesmo trecho. Que seja feita a vossa santa vontade. Então não é que seja feita segundo a vossa vontade, é que seja feita a vossa vontade. É uma outra prece. É uma outra prece. Senhor, que as coisas da minha vida sejam feitas segundo a vossa vontade. Senhor, que as coisas da minha vida sejam a tua vontade. Há uma diferença. E aí, só para a gente avançar, lá no final da mesma prece, na tradução, a gente tem, na tradução do Salvador Gentili, a gente tem, e sabeis melhor do que nos é útil. Útil aparece na nossa tradução aqui da Fundação La Harmonia também. Na tradução da FEB aparece convém. Senhor, que seja feito o que nos é útil ou que seja feito o que nos convém. Por que nós estamos fazendo isso? Neste começo de reflexão. Porque nós estamos lendo, nos preparando para ler preces escritas. E eu queria que nós começássemos a compreender nesta conversa que, embora sejam preces,
elas representam sempre as escolhas daquele ou daquela que está escrevendo ou traduzindo essas preces. Como nós nos colocamos diante disso? Como nós nos colocamos diante daquilo que nós lemos? É claro que em certos momentos as preces são muito iguais nas traduções que eu comparei. Então, se a gente pega, por exemplo, uma prece que fala lá na introdução do Pai Nosso, né? A gente tem nas 3 traduções exatamente a mesma coisa. Só uma diferença de pessoa gramatical, mas aí não é o caso. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Isso está na tradução do Salvador Gentili. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder. A gente estava aqui, né, Zezé? Conversando sobre um tema que é de um poema do Espírito Maria Dolores, em psicografia de Chico Xavier, chamado Coro de Preces. E a gente foi lendo o poema na atividade pública de ontem, na palestra de ontem, e o poema é muito interessante. Há um homem muito perdido, muito desencantado com a vida, como tantos nós quando chegamos aqui, e ele, muito entristecido, começa a escutar uma voz do céu dizendo: olha, preste atenção à natureza. E ele começa a perceber que a natureza está fazendo preces por ele, por nós. Ele começa a perceber o vento fazendo prece, a pedra fazendo prece, a árvore fazendo prece. Ele começa a enxergar a natureza, a luz fazendo prece. E a gente começou a pensar ontem que talvez se nós mudássemos a chave de interpretação e nós olhássemos de maneira diferente para as coisas que nos acontecem, e ontem a nossa oração foi muito isso. Vamos olhar para aquilo que parece ser mal para nós, vamos olhar para a nossa enfermidade, vamos olhar para o nosso processo obsessivo, vamos olhar para as nossas dores e vamos ver as nossas dores fazendo preces por nós. Porque se a gente tem coragem de dizer que cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade, a gente vai precisar admitir que a enfermidade do nosso corpo físico que está nos maltratando é bondade de Deus. Ou então melhor a gente não fazer a prece. É bondade de Deus. Que a perturbação que nós estamos sentindo é bom. Zezé leu agora há pouco no texto. Quando a depressão aparecer, se a gente escutou, o texto dizia isso. Quando a depressão aparecer, é um convite do nosso processo psíquico nos convidando, nos chamando para conversar. Olha a responsabilidade de ler uma prece que está escrita unânime nas 3 traduções que a gente está consultando e dizendo assim: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Tudo. Cremos em vós, Senhor, porque o passe revela o vosso poder e a vossa bondade. Ótimo, maravilhoso. Cremos em vós, Senhor, porque a palestra revela o vosso poder e a vossa bondade. Maravilhoso. Cremos em vós, Senhor, porque a solidão que eu estou sentindo e eu não consigo dar um nome, revela o vosso poder e a vossa bondade. Porque está escrito tudo. Está escrito tudo. Isso é um choque. Eu dizia ontem isso. Que maluquice a gente chegar numa casa, primeiro escutar prece feita de pedra. Pedra fazendo prece. Que maluquice a gente chegar numa casa e olhar assim. Que maluquice eu dizer para minha mãe, falei disso ontem também, que teve um AVC há 10 anos, aos 40 e poucos anos de idade, e dizer para ela: minha mãe, esse AVC é uma prece por você e a bondade de Deus se manifestando na sua história. Porque é tudo. Porque está escrito tudo. A não ser que a gente mude a tradução. Ou que a gente não leia. Ou que a gente não recite a prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Que problema.
A gente repete muito, né? A gente aprendeu com Francisco, ou aquilo que se atribui a ele. E por que a gente está dizendo tudo isso? Para a gente pensar um pouquinho no que o próprio texto diz. O texto diz assim, olha, os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Não há uma oração absoluta em nosso meio. Não há uma forma absoluta de orar. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção para certos princípios da doutrina espírita. Gosto disso. Acho que a gente pode pensar sobre isso. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de prece. Quando as dão, é para fixar as ideias. Então, estas preces, porque nós estamos lendo um preâmbulo. Aí eu não posso fugir do tema. Que a gente está lendo o preâmbulo e não a prece. Mas o preâmbulo é o texto que nos prepara para ler a coletânea de preces. São várias preces. Eu não sei se a gente conhece. Uma lista de preces. Preces pelos médiuns, preces por alguém em aflição, prece para você fazer na previsão da morte próxima. Ó, que ótimo. Está assistindo que vai desencarnar? Tem a prece pronta, né? Prece para o momento de dormir. Ato de submissão e resignação. Prece para pedir um conselho. Tem uma lista de preces, uma coletânea de preces. E como é que a gente se prepara para ler essas preces, né? É essa a grande motivação da nossa conversa hoje. Aí eu volto, ó. Sobretudo para chamar a atenção para certos princípios da doutrina espírita. Será que a gente consegue enxergar na prece que a gente está fazendo princípios do que nós estamos aprendendo aqui nesta casa? Será que o nosso livrai-nos do mal tem o sentido daquilo que nós estamos aprendendo nesta casa? Uma das coisas que mais me toca e que eu aprendo aqui todo dia é que a reencarnação é um processo educativo. Será que as nossas preces têm assumido o discurso de quem está disposto a se educar? O que a nossa forma de orar diz sobre nós? O que a nossa oração preferida diz sobre nós? O que a nossa... Eu não sei se vocês estavam aqui há 15 dias, mas há 15 dias a Adenauer disse que, para ele, a melhor forma de orar é trabalhar. Quem estava aqui há 15 dias escutou isso. Trabalhar. O que isso diz sobre ele? Talvez para mim não faça muito sentido. Mas o que isso diz sobre ele? Que é o problema dele, não é meu. A sua oração preferida, qual é? Pense aí na sua oração preferida. Na sua maneira de orar. Quando a gente vai começar aqui, aqui no curso básico, a gente pede que as pessoas fechem os olhos. Para quê? Para que não fiquem prestando atenção ao coleguinha, porque se dispersam, né? Aí alguém chega, vem cá, mas tem que fazer prece de olho fechado, posso fazer prece de olho aberto? A gente, em reunião de trabalho, um trabalhador do curso, todo mundo lá sentadinho fazendo a prece, olho fechado, ele de pé, com os olhos abertos, atento o tempo todo, fazendo a prece dele. O que é que isso diz sobre ele? Porque a nossa grande questão, e a grande questão de nós estarmos aqui, minha gente, não é a gente sair daqui com uma lista de preces para fazer, nem sobre recomendações de como fazer a prece em casa, mas a gente pensar sobre a maneira como nós estamos fazendo as nossas preces e começar a tomar disso aí elementos do nosso processo. O que é que sua oração preferida fala sobre você? Eu estou pescando aqui de novo uma outra conversa que eu gosto muito de fazer na aula sobre Deus. Desculpem estar falando muito sobre isso, é porque eu dei essa aula na semana passada, então ela está na minha cabeça, né? Aí os alunos chegam no curso básico, alguns estão aqui, estou reconhecendo. Vamos para a aula sobre Deus. O que é Deus? Pergunta 1 de O Livro dos Espíritos. É só ler, não precisa nem vir para cá. Aí eu chego na sala e dou um papel de uma senhora, desenha Deus, represente Deus. Aí cada um representa Deus a seu modo. Aí depois eu pergunto, o que a sua ideia de Deus diz sobre você? O que enxergar Deus como
um juiz diz sobre você? O que enxergar Deus sobre um pedagogo diz sobre você? O que enxergar Deus como pai diz sobre você? O que enxergar Deus como mãe diz sobre você? O que não conseguir desenhar Deus diz sobre você? Como é sua prece? Seja como Senhor, Pai. A revolução que não deve ter sido Jesus ensinar uma prece começando a chamar a Deus de Pai. Pai. Já pensou? Senhor, Pai, nosso. Porque não é meu Pai, né? Jesus, não é meu Pai, né? Meu Pai, Pai nosso. Então a reflexão que a gente pode fazer nesta manhã, ela passa por isso. Porque, vejam só. Dizer, lá na tradução, nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, é uma coisa. Dizer, curvamo-nos diante da sabedoria infinita, é outra coisa. Dizer, Senhor, que seja feito o que convém, é uma coisa. Senhor, que seja feito o que é útil, é outra coisa. E a gente não vai ensinar a lista das preces, porque ela já está em O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente só quer pensar como é que a gente está lendo essas preces. Se essas preces nos representam. Porque, afinal de contas, eu vou repetir isso. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção para certos princípios da doutrina espírita. Mas sabe o que acontece, por exemplo, quando a gente começa a ler? A gente vai lá para o Livro dos Espíritos, primeira pergunta. Deus é a causa primeira, primária de todas as coisas, inteligência suprema. Deus não é uma pessoa. A pergunta, inclusive, nem é quem é Deus, é que é Deus. Aí a gente começa a ler a prece que está lá nesta coletânea e ela diz assim: ninguém pode alegar ignorância das vossas leis, porque na vossa providência paternal. Então o Livro dos Espíritos diz que Deus é uma causa, que é Deus, e não quem é Deus, porque não é uma pessoa. A gente não antropomorfiza Deus. A gente não trata Deus como se Deus fosse uma pessoa. Com base na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, não. Mas a gente vai lá e lê a prece, e a prece diz, na vossa providência paternal. E aí o Evangelho diz assim, os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta, mas querem chamar a atenção para certos princípios da doutrina espírita. Se a prece é uma forma de a gente perceber alguns princípios da doutrina espírita, e se Deus é uma causa, não uma pessoa, por que em o Evangelho Deus é tratado na providência paternal? Porque espíritos são pessoas. E as preces que aqui estão representam a perspectiva dessas pessoas. Espíritos, mas pessoas. E nós? Com isso, a proposta não é a gente não ler a prece. Pelo contrário, eu adoro uma prece. Quem trabalha comigo, o pessoal do curso básico já ri comigo. Entrega o microfone para o Eduardo e manda fazer a prece. Se o facilitador faltar, eu passo 2 horas só na prece. Faço 2 horas de prece. Nenhum problema com isso. Pelo contrário. Só estou querendo que a gente pense na nossa prece. E em que sentido a nossa prece pode nos ajudar a nos conhecermos mais. A nos entendermos mais. A nos acolhermos mais. A nos escutarmos mais. E a criarmos a nossa forma de relação com o sagrado. A nossa forma de relação com o divino. Porque ainda no texto que a gente escutou, que Zezé leu, a gente ouviu assim: a finalidade da prece é levar a alma a Deus. O que nos eleva? Como é que a gente se eleva? Eu vou retomar aquilo que Adão disse há 15 dias. Talvez para ele, elevar-se a Deus é trabalhar. Para nós, o que é elevar-se a Deus? Não, eu me elevo a Deus
quando eu estou no centro e aí a luz branca é desligada, a luz verde fica, eu ouço aquela musiquinha, me elevo a Deus. Ótimo. Ótimo. Eu me elevo a Deus quando eu estou diante de uma imagem. Ótimo. Eu me elevo a Deus quando eu percebo que dentro de mim existe um Criador e que eu me conecto com esse Deus interno. Ótimo. Eu me elevo a Deus dentro do templo. Ótimo. Eu me elevo a Deus fora do templo. Ótimo. Eu me elevo a Deus quando trabalho. Ótimo. Eleve-se. Ponto. Eleve-se. Porque você é um ser de transcendência. E porque você tem direito a estar com o Criador nesta relação de intimidade do seu modo. Do seu modo. Às vezes a gente fica, nós que trabalhamos, né, aqui em casa e ficamos dividindo tarefas, então a prece de abertura do trabalho, a gente às vezes fica pensando, né, como são diferentes as conduções, porque nós somos diferentes. Isso é bom. Isso é bom. Eu queria compartilhar com vocês hoje esse entendimento de que as lindas preces que estão nesta coletânea, que são lindas, eu inclusive as utilizo. As lindas preces que estão nesta coletânea, elas são produzidas por experiências subjetivas individuais. As nossas podem se identificar com elas, ou podem não se identificar com elas. E aí, mais um pouco para frente, o próprio preâmbulo diz assim: preces em vernáculo que chegam como língua estrangeira. Preces em português que parecem outra língua, né? Essa semana eu estava dando aula e eu queria dizer para vocês que eu estou um pouco nervoso aqui na frente, porque de todas as pessoas que estão diante de mim, 3 me deixaram muito assustados quando entraram neste salão, que são 3 ex-alunos meus. E aí quando eles foram entrando eu fiquei nervoso, eu não sabia se eu olhava para eles ou se eu continuava a palestra. Viu, César? Então estou meio nervoso mesmo. E eu falava de mesóclise. Sabem o que é mesóclise? Mesóclise é um negócio ótimo. Você pega um verbo quebra o verbo tá, e coloca lá no meio, meso, o pronome. Dar-vos-ei. Algumas traduções bíblicas têm mesóclises ótimas. Tem uma que eu ficava escutando quando era coroinha no interior e o pessoal ia fazer a leitura. E aí era uma fala de Jesus que na tradução se dizia assim. Jesus falando de uma certa porta, né, que a pessoa tinha que bater na porta e a porta ia ser aberta. Aí Jesus fala: batei e a porta abrir-se-vos-á. Ah, que mesóclise maravilhosa. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Traduzindo: batam que a porta vai ser aberta, se abrirá, vai ser aberta, será aberta, para vocês. Batam que a porta vai ser aberta para vocês. Então batam. Vocês estão querendo? Batam. Jesus mandou, batam. A porta vai ser aberta. Abrir-se-vos-á. Parece outra língua. Parece outra língua. Chega, porque eu, por exemplo, que adoro mesóclise, quando eu escuto a mesóclise na prece, eu fico, eu fico em êxtase, obrigado pela palavra, gosto, acho bonita a mesóclise. Mas não sei se é todo mundo que tem essa mesma esquisitice que eu tenho. Às vezes, a própria linguagem da prece é muito distante da gente, né? Porque a gente está só repetindo a prece do outro. E a nossa prece sem a mesóclise ou com a mesóclise? Não é essa a questão. Não tem aquela coisa do... A gente está usando muito isso, no carnaval. As pessoas usam muito isso na rede social. Me representa, né? Não sei quem me representa, não sei quem não me representa. Não tem isso? Sua prece lhe representa? Imagina aí sua prece. A prece que você costuma fazer. Escrita. Terminou a prece, hashtag me representa. Já pensou?
Sua prece lhe representa? Porque senão parece língua estrangeira. Que é o que o preâmbulo diz, ó. A preces em vernáculo que chegam como língua estrangeira. Está lá alguém conduzindo, ou você mesmo, e você está lá, né? Sem experiência. As poucas ideias que contém, isso é a orientação do preâmbulo ainda, as poucas ideias que contém estão muitas vezes abafadas por uma superabundância de palavras e pelo misticismo da linguagem. E ainda o preâmbulo diz, cada palavra deve ter um propósito, revelar uma ideia, tocar uma fibra, que é o que eu perguntei para vocês lá no começo. Praza a vós, Senhor, toca a minha fibra, as minhas fibras. Permitir, Senhor, isso faz mais sentido. São traduções para a mesma prece em diferentes edições de O Evangelho segundo o Espiritismo. O que toca a nossa fibra? O que toca as nossas fibras? Apenas sob esta condição a prece pode alcançar, aliás, numa palavra, deve fazer refletir. Ó, para isso, minha gente, que problema essa casa. Tudo é para a gente refletir. Tudo é para a gente pensar. Tudo é sobre nós. Até a prece agora. Até a prece, até a minha prece. Sobretudo a sua prece. A sua prece diz muito mais sobre você do que você está disposto a aceitar. Então veja, cada palavra deve ter um propósito, revelar uma ideia, tocar uma fibra. Numa palavra deve fazer refletir. Apenas sob esta condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outra maneira, não passa de ruído. Eu queria pensar assim, em ruído não como barulho, mas ruído, uma coisa que acontece muito com os textos, o ruído do tempo, né? Então o sujeito escreveu um texto há 1000 anos e o ruído do tempo, seja porque o texto se perdeu, seja porque a tradução mudou, seja porque alguém trocou a página, o texto já não é mais aquele que o autor escreveu. Talvez nós já não estejamos mais no século XIX, então existe um ruído entre nós, entre a coletânea das preces, como a proposta é feita, e aquilo que nós estamos vivendo hoje. O que é que a gente faz então para se colocar de outra maneira nesse ruído? A gente começa a pensar as nossas formas de prece, olhar para as preces que nos são propostas, fazer essas preces quando nós entendemos que isso é conveniente, mas, sobretudo, colocar aquilo que a gente é. Eu me lembro agora de um poema de Fernando Pessoa, quando ele fala, põe o quanto és no mínimo que fazes. Põe o que és no mínimo que fazes. E o convite é esse. Se ponha na sua prece. Se coloque. Porque, não sei se é o costume que essa casa está me dando, todos os convites que a gente recebe nesta casa vamos viver o que somos. Na nossa autodeterminação, naquilo que nós temos para oferecer para o mundo. Não vamos nos negar. Vamos ser aquilo que somos. Portanto, em nossas preces, também. Eu tentei fazer um exercício com vocês, que era um exercício de a gente pensar que as pessoas que estão escrevendo as preces que nós estamos lendo, estão se colocando nessas preces. Nós podemos nos colocar nas nossas. E desculpem a redundância, mas é porque eu acho efetivamente que a gente pode ter uma outra relação com esse processo e respeitar as nossas maneiras de conexão com o Criador. Porque esta é a finalidade da prece. Respeitar os nossos processos de conexão com o Criador. E, sobretudo, respeitar os processos dos outros. E que a cada assim seja, que a gente disser ao final da prece, como diremos daqui a pouco, como dissemos antes, que cada assim seja efetivamente um desejo inteiro, com todas as fibras, de nós vivermos a prece que estamos fazendo. Mas isso só será possível, e esse assim seja
só será legítimo se nós pusermos aquilo que somos na nossa coletânea particular das preces que nos representam. Que assim seja.